No episódio de hoje do Direto ao Ponto, o apresentador Felipe Marley conduz uma entrevista franca com Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus. O debate joga luz sobre o crescente e preocupante número de atos de vandalismo a ônibus na capital fluminense, analisando desde os prejuízos operacionais, que retiram veículos essenciais de circulação, até a busca por políticas públicas de segurança e conscientização efetivas. Bom, com base nos nossos levantamentos, a Zona Norte se consolidou como uma área de risco na região do Rio de Janeiro, com mais de 125 linhas impactadas e 37 ônibus utilizados como barricada em episódios de violência aqui no Rio. E diante desse cenário, eu gostaria de perguntar quais são os principais desafios que as empresas de ônibus enfrentam hoje. Olha, os nossos desafios, infelizmente, hoje são muitos. A gente tem a questão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tem várias empresas em recuperação judicial. Estamos passando por um momento de grande dificuldade para manter a qualidade da operação das nossas linhas. Mas com relação especificamente à questão da insegurança, da violência contra os ônibus, o que muito vem nos preocupando é esse aumento no número de ônibus que são utilizados como barricadas. É um modelo aí novo de ação dos criminosos. Eles pegam os ônibus, utilizam como barricadas para tentar reduzir o impacto das operações policiais nas diversas comunidades, e isso traz um prejuízo grande aí para a população, porque fica sem o seu direito de ir e vir, para as empresas que não conseguem cumprir as metas estabelecidas pela prefeitura e com isso perdem subsídio, têm que entrar com recurso, não conseguem atender bem aos seus clientes. A economia da cidade, do estado do Rio de Janeiro, porque sempre que há uma operação dessa, sempre que há um enfrentamento desse tipo, acontece o quê? Se prejudica a imagem da cidade, as pessoas deixam de ir ao comércio, de ir ao médico, de ir à escola, então prejudica o funcionamento da vida da cidade, isso gera prejuízos para todos, e tem um prejuízo também na questão dos nossos profissionais, porque aí os motoristas também ficam muitas vezes com receio de trabalhar em determinadas linhas em que esses episódios são mais frequentes. E os passageiros também, muitas vezes com medo, acabam buscando outras alternativas que não o transporte público para ir para casa. Então isso é um fato que nos preocupa muito. A gente, volta e meia, aparece aí pedindo apoio de autoridades aí da área de segurança para tentar resolver esse problema da insegurança nos ônibus, dos ônibus utilizados como barricadas, dos ônibus incendiados, dos casos de vandalismo que acontecem aí todos os dias. Então, é mais um problema dentro desse grande problema de segurança, de desordem urbana, principalmente, que o nosso estado e a nossa cidade, em particular, enfrentam. Bom, como o senhor mesmo disse, isso acaba gerando muitos custos para a empresa. Sim. Poderia dissertar um pouco mais quais são os prejuízos operacionais e financeiros desses atos de violência? Então, especificando mais, a gente hoje trabalha com as linhas segundo uma programação que é feita pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Transporte, e que ela prevê uma determinada quantidade de viagens por faixa horária. Então, vou dar exemplo aqui hipotético, que na linha número X, lá, a gente tenha que dar 10 viagens no intervalo das 6 às 7 da manhã. Na hora que você tem um ônibus utilizado como barricada, que você tem o funcionamento da linha interrompido, e você falou aí, só na Zona Norte foram 135 linhas impactadas somente esse ano, acontece o quê? A empresa não consegue cumprir aquela meta de viagens estabelecida. Então, ela, além de perder a receita do pessoal que paga a passagem, que paga os R$5 ali em dinheiro ou no cartão, ela ainda perde o subsídio que é pago pela prefeitura, desde que a empresa cumpra a meta estabelecida. E, em algumas ocasiões, se a linha não operar nada, ficar parada por causa da operação, a empresa ainda é multada porque a linha não operou. Então, a empresa tem que entrar com recurso junto à prefeitura, tem que provar que aconteceu a interrupção da linha, que teve todo esse problema, para conseguir, às vezes, meses depois, receber o valor equivalente àquelas viagens. Então isso é um prejuízo muito grande para as empresas que já atravessam uma crise aí sem precedentes. Então, ainda mais agora com essa guerra ali no Oriente Médio, acontece que o preço do combustível disparou,
E isso está prejudicando diretamente as empresas, porque o combustível é o segundo item de maior custo, depois da folha de pagamento. Quando o combustível dispara o preço, disparam os custos e não há um repasse por conta disso feito pela prefeitura. Então, isso é um prejuízo maior ainda para as empresas e a situação está cada vez pior. Como o senhor mesmo acabou de citar, a relação do subsídio e as empresas de ônibus, sendo que é vital para o funcionamento pleno Sim. delas, isso também gera dúvida de, com todos esses casos, esses episódios de violência, esses casos em que os ônibus são tirados da rota da operação, é uma dúvida que surge se existe algum mecanismo previsto pela Secretaria Municipal do Transporte para contemplar essas situações, para fazer algum tipo de aporte a essas empresas nesses casos específicos. Não há. As empresas têm que entrar com recurso. O sistema que a prefeitura utiliza para aferir as viagens, ele vem sendo aí aprimorado com o tempo. Mas para você ter uma ideia, no início do sistema, eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com a violência urbana. Interdição de ruas próximas ao Maracanã em dias de jogos. Sim. Interdição de túneis para manutenção à noite. Interdições de ruas nos finais de semana. Interdições de ruas, o exemplo mais recente, interdições de ruas durante o carnaval. Tem os desfiles de blocos e a prefeitura determina a interdição de ruas e, com isso, automaticamente, as linhas têm que ser desviadas. Então, ações da própria prefeitura que determinam que os ônibus não possam passar por determinadas vias fazem com que os ônibus saiam do seu itinerário. E quando eles saem do itinerário, o sistema indica que essa viagem não foi cumprida, que o ônibus está fora do itinerário. Então, a gente tem que entrar com vários recursos para dizer o seguinte: o carnaval agora não foram pagas aí muitas viagens. Por quê? Porque não cumpriram a meta, mas não cumpriu porque o trânsito está engarrafado por causa dos blocos e do desfile. Aí não é problema da prefeitura, é problema das empresas. Então, tem que ter essa sensibilidade que falta ao sistema, de entender os problemas que a cidade tem. O carnaval é um exemplo festivo, a violência é um exemplo triste, mas isso tem que ser automatizado dentro dos processos. E deixar bem claro aqui que o subsídio não é pago para as empresas. O subsídio é pago para os passageiros. Por quê? A tarifa tinha que ser mais de R$ 6,50. Então, a prefeitura entende que a tarifa ficou cara para o usuário. Então, parte é cobrada do usuário e a outra parte, a prefeitura inteira o valor. Ela não inteira por passageiro. Tem toda uma fórmula calculada por quilômetro rodado, por tudo, que determina esse pagamento. Então, o subsídio é necessário para as empresas, sim, porque a prefeitura, em determinado momento, entendeu que ela pagaria parte dos custos do transporte. Uma medida bem acertada. Embora o valor que é pago esteja errado, tenha que ser recalculado, porque hoje não é suficiente para manter a qualidade do serviço oferecido aí à população. No caso ainda mais específico da violência, existe algum... Não existe, no caso, como o senhor falou, nenhum tipo de apoio, nem mesmo um seguro para as empresas que perderam aquele ônibus? Não. Ou algum aporte? Nenhum? Isso é uma pergunta que me fazem desde que começaram a queimar ônibus, e primeiros ônibus incendiados aí foram início da década de 80, final da década de 70, para você ter uma ideia. Em um protesto aí de direta já, de eleições, isso aí na época do fim da ditadura ainda. Então, o que é que acontece? Não há nenhuma seguradora, diante do risco elevado de incêndio de ônibus aqui no Rio de Janeiro, que faça esse tipo de seguro. Então, todo mundo acha, mas pegou fogo o ônibus, botaram fogo, o seguro paga. Não tem seguro, entendeu? Então, cada ônibus desse que é incendiado, hoje um ônibus novo desses comuns aí, está uma base de R$1 milhão, então quando o ônibus é incendiado, o prejuízo para a reposição daquele ônibus é de R$1 milhão, mais taxas de IPVA, mais emplacamento, mais o sistema de bilhetagem que tem que ser colocado. Então, é um custo altíssimo que acaba, de certa forma, sendo repassada para os próprios usuários, que aumenta o custo do sistema. E cada ônibus desse que é incendiado deixa de rodar aí por um bom período, porque não há um ônibus pronto para reposição. Muitas vezes demora até 6 meses para o ônibus ser recolocado em operação. Então, tem um prejuízo para o usuário que fica sem ônibus, tem um prejuízo para as empresas que têm que pagar aquela diferença, o custo do ônibus, entendeu? E isso não é previsto na planilha. Então, é prejudicial realmente ao sistema.
E ainda dificulta na questão do subsídio, né? Deixa Sim, mais porque difícil de ainda fica alcançar a meta. um ônibus menos a operar, dificulta aí que a empresa consiga alcançar as metas. Tivemos um caso aí, foi no dia que incendiaram 35 ônibus aqui no Rio de Janeiro, acho que foram 9 ônibus incendiados da mesma empresa e muitos da mesma linha. Então a empresa tem que fazer um remanejamento interno da frota para poder cobrir aí o máximo possível, mas prejudica tudo. E não há sensibilidade por parte das autoridades, olha, aconteceu esse problema, vamos reduzir a programação, vamos adequar, vamos dar um crédito para a empresa aqui. Não é feito nada disso. Não tem nenhuma. Então, o Serviço de Segurança Pública Municipal do Rio também não colabora com as empresas de ônibus para diminuir esses casos ou para dar algum aporte às empresas? A segurança mesmo é um dever do Estado. O que a Prefeitura faz, ela tem a Secretaria de Ordem Pública, tem a Guarda Municipal, e agora tem uma nova Guarda Municipal que anda até armada, mas o que eles fazem mais é uma vigilância patrimonial. Deveriam vigiar até os ônibus e apoiar as ações da APM, mas eu não vejo um grande entrosamento nas ações da Guarda Municipal com as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque algumas atendem ao governo municipal e outras ao governo estadual. E eles nem sempre estão alinhados. Aqui no caso do Rio de Janeiro, normalmente não estão alinhados. E não vejo uma programação que integre essas duas forças aí atuando. E o problema da ordem pública, sim, cai muito sobre a questão do município, mas também a ordem pública, a gente vê aí vans piratas rodando à vontade. Agora estão regulamentando aí os motociclos, as patinetes e tudo, já bem atrasado, mas não conseguem atender a todo mundo. Então, regulamentaram porque tinham que regulamentar. Agora está todo mundo protestando porque não tinha que regulamentar, porque prejudicou. Então, é uma discussão que tem que ser levada aí. Aliás, não é só discussão do patinete, da bicicleta ou do transporte público. Eu acho que tem que se definir numa discussão com o poder concedente, concessionários, na região metropolitana toda, não só no município do Rio de Janeiro, juntar aí Ministério Público, imprensa, academia, sociedade civil organizada, para a gente definir que cidade a gente quer, que mobilidade a gente quer para essa cidade, que dê qualidade de vida, facilite os agentes econômicos, que atraem investimentos para a cidade, qual o papel do transporte público dentro dessa mobilidade urbana e dos outros transportes individuais também, até do transporte a pé, de bicicleta, tudo isso tem que ser pensado para a gente definir que cidade se quer, que mobilidade, que transporte, qual o custo desse transporte e quem vai pagar essa conta. Então, essa é uma discussão que a gente tem que ter, muito seriamente, que envolve aí tarifa zero, uma série de coisas. Mas a gente entende que é um assunto muito complexo e o ônibus, às vezes, fica sendo o vilão da história, quando, na verdade, não é. Pode ter os seus problemas e os seus defeitos, mas, na verdade, ele é vítima também dessa falta de definição do que se quer para a cidade. Como o senhor mesmo disse, nesse caso dos 35 ônibus incendiados, 9 de uma empresa só, nós também temos noção de que as empresas elas têm o dever também de zelar pelo próprio patrimônio delas. Sim. E uma ação, algumas possíveis ações disso é tanto retirar os ônibus de operação para impedir com que mais ocorrências acabem acontecendo e também tanto para proteger os passageiros quanto os próprios rodoviários que estão trabalhando naquele momento. Você poderia explicar um pouco melhor como funciona esse processo de retirada dos ônibus da rua nesses casos de violência? Sim, e olha, essa é uma decisão que cabe à empresa. Quando começa um episódio desse, por mais que as empresas às vezes até tenham informação de que haverá uma operação, em 90% ou mais dos casos não há nenhum problema com ônibus. São feitas as operações policiais e não há nenhum problema com o trânsito local. Mas alguns episódios realmente os bandidos vão para a rua, pegam os ônibus, retiram as chaves, atravessam eles, ônibus, caminhões, lixeiras, carros, e criam barricadas ali para que a polícia não consiga chegar. Então, primeiro que as empresas não podem sair desviando o itinerário sem uma autorização prévia da Secretaria Municipal de Transporte, mas acabam fazendo isso na prática. Então, quando há a alternativa de se desviar o itinerário, as empresas, depois que já começa a operação, já tem um ônibus preso ou dois, elas buscam itinerários alternativos o mais próximos possível do itinerário original. Mas muitas vezes, se você hoje fechar, por exemplo, aqui no Rio das Pedras, se você fechar a via principal ali, o desvio que você tem que fazer, ela vai
São muitos quilômetros de desvio, fica totalmente fora do itinerário. E ficam várias populações ali desassistidas. Então, o que as empresas fazem é priorizar, tentar realmente desviar o ônibus ali para continuar atendendo a população, mas, em primeiro lugar, garantir a segurança dos seus passageiros e dos rodoviários. Então, os motoristas são instruídos a, num caso desses, em que o ônibus for cercado, que ele for rendido, desembarcar os passageiros com segurança, se colocar em segurança também, avisar a empresa e aguardar o desfecho da operação, o encerramento dela, para que muitas vezes a garagem mande a chave de reserva para o ônibus poder voltar a funcionar e ser colocado de novo no itinerário. Alguns casos aí pontuais, eu posso citar o exemplo da operação no Morro do Alemão, com mais de 120 mortos, em que foi uma ação pesada ali da polícia. Não vou discutir aqui o que foi feito, o que não foi, mas o fato é que naquele dia, pelo menos 30% dos ônibus da cidade deixaram de circular ali pela região. E as empresas, sim, com medo de ter ônibus incendiados, sequestrados, de ferirem seus passageiros e tudo, temos empresa que roda com todas as linhas dentro do Complexo da Penha, Complexo do Alemão. A empresa não teve como operar. Então ela ficou com prejuízo de não ter operado, foi multada porque não operou, e diante de uma operação que fechou todas as vias principais por onde as suas linhas passam. Então, se priorizou a segurança do usuário. E, ao mesmo tempo, eu mesmo recebi ligação do prefeito e do governador falando, cadê os ônibus? Onde é que estão os ônibus? E a gente está tentando colocar uma operação, só que está todo mundo ameaçando, toque de recolher, aquela boataria toda em volta, ameaça de incendiar ônibus. Eram ônibus sequestrados, naquele dia foram mais de 100 ônibus sequestrados, utilizados ali como barricadas, então ficou difícil para a gente conseguir manter a operação. Mas a preocupação do pessoal é a volta para casa do pessoal. As empresas estão fazendo o que podem, mas muita gente não foi trabalhar, muita gente desviou o itinerário. Então a culpa não é das empresas, é uma questão da violência na cidade, que as empresas também foram afetadas e prejudicadas. As empresas, seus clientes, seus rodoviários, a sociedade toda foi prejudicada ali. Então são questões que não dá para vilanizar a empresa de ônibus, tem que entender todo o contexto e por que a empresa toma aquelas medidas. Você imagina naquele dia, queimaram 9 ônibus de uma empresa, foram 9 milhões de prejuízo. Aí, qual o risco que vale a pena correr? A empresa pensa, tudo bem, no final os bandidos são mortos, são presos, a polícia vai embora e o prejuízo maior que fica é o nosso, que não tem os ônibus aí para rodar, não tem seguro. Então, isso é uma decisão de cada empresa, cada empresário sabe aquilo que vai fazer, porque é o patrimônio dele que está ali em jogo, e como a gente disse aqui ao longo da entrevista, não há nenhum reembolso, não há seguro, não há um aporte do município ou do estado, dizendo, olha, o ônibus foi incendiado por culpa de uma operação policial. Ninguém vai ganhar essa ação na justiça. É a violência da cidade. Então, os ônibus são vítimas e grandes vítimas dessa violência. E assim encerramos mais uma edição do Direto ao Ponto. Gostaria de agradecer mais uma vez a Paulo Valente por estar aqui conosco, esclarecendo algumas das nossas questões. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com o senhor. É sempre bom falar com vocês, a gente ter a oportunidade, através do canal Transporte Zona Oeste, que reputo ser o que mais traz informações em tempo real aqui para a população do Rio de Janeiro a respeito do transporte na nossa cidade. É muito bom de poder participar, ter esse espaço de fala aqui, porque vocês entendem não só o lado do usuário ou o lado político, mas vocês entendem o problema do transporte como um todo e procuram trazer esse debate. Então, é sempre bom participar com vocês, ter essa oportunidade de me dirigir aqui aos ouvintes do canal, à turma das mídias sociais. A gente está aqui sempre à disposição. Prazer conversar com vocês. Muito obrigado e muito obrigado a vocês pela atenção também.